o que está acontecendo e nos prepararmos para essas coisas. Eu quero dizer que todos são bem-vindos, aqueles que podem acompanhar e também aqueles que vão poder ver mais à frente em algum dos aplicativos e também entrando direto, né? Rádio Evangelizando Nações.com.br ou TV Evangelizando na COIN, tirando o cestilha, .com.br/TV, e também pode entrar através do link que temos aqui de cada live para poder participar. Nós temos várias maneiras de poder assistir esta programação, porque nós temos o YouTube. Entrar no YouTube, fica gravado e pode ter acesso a todos os vídeos, desde que coloque o nosso programa para ficar mais fácil, que é Missão em Portugal e que é direcionado por missionária Iracy Telles. Fica tudo mais fácil se puder identificar. Mas também podemos ir em busca só na Google, colocar o nome da TV e o rádio e podemos ter acesso. Não temos como dizer que não vamos ter acesso, porque tem várias maneiras de como podemos entrar e assistir. Só que tem que ter, às vezes, um pouquinho de paciência quando entrar, para poder saber qual é o programa que quer. São vários programas que a rádio tem, que a televisão tem, porque está se expandindo, está crescendo, está tendo uma expansão de muitas línguas que estão tendo acesso para ouvir, e também tem a tradução que facilita para outras pessoas de outras nações. É um privilégio poder estar falando de Jesus daqui, da ilha de São Miguel, dos Açores, Portugal, para outras nações. Falo para Portugal, para o Brasil e outros países que têm acesso, de preferência aqueles que têm a facilidade de poder ouvir em português. Como nós temos vários países da África, como Cabo Verde, Tomé Príncipe, outros países aí que são de língua portuguesa, que ficará mais fácil para ter acesso. E os outros de outras línguas, ou até mesmo um tribo, também terá a tradução através do YouTube. Então, nós estamos divulgando e falando de várias formas para que todos possam entender que há facilidade para nós termos acesso à palavra e termos acesso também a essa emissora, a rádio, que é uma rádio que tem a finalidade de evangelizar outras nações, porque é bíblico que nós devemos ir e pregar o evangelho, não ficarmos somente no local onde nós estamos, sairmos, cumprir o IT. Isso é bíblico e é da vontade de Deus. Quando nós estamos cumprindo o ID, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Alguém uma vez perguntou: eu gostaria de saber o que eu faço para fazer a vontade de Deus. É tão fácil dizer, né? Então é fácil para a gente responder. Agora, não sei se é tão fácil para fazer, né? Mas olha, nós temos que comunicar. Para nós crescermos em Cristo, crescermos na palavra e ter a visita do Espírito Santo conosco, nós temos que buscar, né? E nós vamos buscar através de que meio? Nós temos vários meios, né? Além da leitura bíblica, nós temos outros meios. Nós temos que comunicar diariamente com Deus por meio da oração. E temos que revigorar pela leitura da palavra de Deus diariamente. O que é a leitura de Deus diariamente? É fazermos um trecho ou um versículo, ler e meditar nele, fazer uma reflexão sobre aquilo que aquele versículo está dizendo e colocar aquilo para a nossa vida. Esforçar-se para obedecer a Deus em cada situação. E existem situações que a gente fica esmorecida e pode pensar: eu vou parar porque Deus não está me ouvindo, não estou tendo resultado. Não. Aí é que nós devemos esforçar e dar o melhor, dar mais para Deus, para poder Deus nos abençoar, para sairmos da situação. Ser uma pessoa que dá testemunho para permanecer, né, em Cristo, e os seus atos
e na sua palavra. Nós temos 3 coisas aqui importantes. Nós temos que permanecer em Cristo e também mostrar os nossos atos, né? E na leitura da palavra, nós temos que mostrar quem nós somos, o que nós estamos fazendo, se estamos colocando a palavra em prática com os nossos atos e a fazer a meditação da palavra. Nós temos também que consagrar a Deus o nosso tempo, os nossos talentos, né, que Deus tem nos dado, e também os nossos bens, aquilo que nós temos que consagrar a Deus. Essa é uma das formas para nós estarmos crescendo espiritualmente, crescendo a nossa fé em Cristo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E esperar em Deus, deixar que o Espírito Santo exerça o controle e dê força para viver a sua vida diariamente. Se nós não deixarmos Deus direcionar a nossa vida e Ele tomar o controle da nossa vida, nós sempre desnorteados, duvidosos, sem saber o que estamos a fazer, e não vamos chegar a lugar nenhum, vamos ficar parados e às vezes até decepcionados, né? Então, assim, o seu crescimento como cristão traz glória a Deus e permite que Ele abençoe com a sua presença. E essa presença traz forças para viver. Eu estou lendo um livro, esse livro fala exatamente sobre a força para viver. E depois que eu comecei a ler o livro, que já estou mais da metade, eu tenho encontrado muito mais força em textos bíblicos que eu sou tão acostumada com eles, um eu sei até de cor salteado, uns eu já fiz várias memorizações para as crianças, sei decorado, mas dentro do contexto do livro, do comentário, eu vi que aqueles versículos estavam muito bem encaixados, eles estavam se correlacionando. E assim eu pude tirar proveito daquilo que eu já conhecia. Então, quer dizer, a palavra ela renova a nossa mente para nós entendermos a palavra conforme a necessidade da altura, da época, da hora e do momento. Nós temos a palavra certa para a hora certa, para o momento certo e para cada situação. Então, esse é o poder da palavra, né? E eu quero orar agora a Deus, pedindo a Deus que esse poder da palavra, ele vá muito mais além do que só o que nós, assim, falamos sobre ela. Que ela realmente mostre aquilo que é a vida que está na palavra. A evidência dela, que ela possa fazer o seu efeito. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais esta noite, por mais essa semana que passou. Obrigada por mais uma vez eu poder estar aqui dedicando esta hora na Tua presença para transmitir algo que é aquilo que o Senhor vai me ministrando durante a semana. O que vou falar, como é que eu vou começar, o que vai ser o fim, qual vai ser a música. Então, Senhor, aqui estou, Pai, nesta hora. Que não seja eu a falar, mas que a Tua palavra fale, que a Tua palavra faça o seu efeito. E que esse tema que eu vou entrar hoje, que é um texto muito necessário para os nossos dias, que fala exatamente da necessidade que nós temos de falar e dar testemunho e sermos um exemplo para a sociedade. Que a igreja, ela tem que continuar sendo a igreja, para poder dar testemunho. Ela não pode deixar de cumprir o seu papel, a sua missão na terra. Porque se a igreja parar, tudo para a nível espiritual e de obra de Deus. Porque Deus, Ele vai fazer a obra dele através de cada um que se dedica, que se dispõe a fazer.
E nós somos essa igreja. E a igreja é responsável para levar esta palavra. E é dentro desse contexto da igreja e a sociedade, né, o seu ministério dentro da sociedade, é que eu vou começar a falar sobre esse tema. Mas antes disso, o Senhor ministrou outra palavra. E eu vou fazer duas partes. A primeira parte vai ser outra palavra que o Senhor realmente cobra aquilo que nós falamos, o que nós vimos, o que nós ouvimos de Deus, o que Deus tem falado para nós, é isso que Deus quer que nós falamos. Deus quer que nós sejamos testemunho. E por isso, Senhor, dentro disso, Senhor, que nós precisamos de testemunhar, precisamos de prodígio, precisamos de sinais, precisamos de milagre. Ó Deus, é isso que eu te peço, Pai. Que o Senhor venha de encontro à necessidade desta sociedade, deste mundo. Ó Deus, porque nós sabemos que cada dia as coisas estão ficando mais difíceis para nós entendermos o que vamos fazer no momento. Precisamos da tua direção, Senhor. E eu apresento a ti. Dá-nos a direção para vivermos esses últimos dias que nós temos aqui na terra. E nos prepara, Senhor. Não deixa nós vacilarmos e nem desviar os nossos pensamentos de ti, para que possamos estar preparados para qualquer hora que o Senhor vir buscar a sua igreja, a sua noiva, estejamos preparados. Dá-nos essa vitória, Senhor. Venha, Deus amado, estar conosco nesta hora. Que nós e todos aqueles que vão ouvir, Senhor, que eles possam realmente sentir tocado, como eu hoje fui tocado por um testemunho que eu ouvi de uma pessoa que eu conheço há muitos anos, mas teve parte do testemunho dela que eu não conhecia um pedaço, mas não conhecia tudo. E aquilo mexeu realmente comigo, como que Deus tratou com essa pessoa. Senhor, por isso eu te peço, Pai, que o Senhor faça milagre, para que possamos ter testemunho. Ajuda-nos a testemunhar de ti, Senhor. Ó Deus, eu te peço por toda a programação da rádio. Ó Deus, por todos aqueles que têm, ó Deus, os seus programas, que o Senhor possa estar direcionando para que a palavra seja a palavra direta, que vá de encontro mesmo a que cada um precisa ouvir. Preparo toda a programação, Senhor, juntamente com eles, para que tudo seja, ó Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Eu te peço também sobre os bastidores, aqueles que estão programando, pagando preço, para tudo estar organizado, para que não haja falha na transmissão. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, todos que colaboram para que essa transmissão chegue nos locais, nos lugares certos. Não deixa que venha nenhuma ave de rapina, nada para tirar, porque nós queremos, ó Pai, fazer o melhor para ti. Por isso pedimos, ó Pai, que tu acrescente aquilo que falta, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu apresento a minha vida e apresento, Senhor, este programa. Que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. E aqueles que não entendem, aqueles que se levantam contra, que não estão valorizando, e nem sequer têm paciência para ouvir um vídeo, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor toque, que o pouco que eles vão ouvir, que eles sejam tocados, e que eles se sintam na responsabilidade de ouvir até o fim, para que eles concluam o pensamento do qual foi transmitido, para que chegue até a eles, ó Pai. Que eles entendam, ó Deus, que é a forma como o Senhor está fazendo e transmitindo, não é o querer humano. Ó Deus, que tudo possa, Deus, mostrar essa diferença, para que todos entendam qual é a tua vontade, Senhor, diante dessas programações, desses programas, ó Pai, e nós esforçamos para poder dar o melhor. Ajuda a cada um, Senhor, que possa entender. Aqueles que às vezes recebem o vídeo, a live, mas não faz caso, não estão interessados, porque não estão
sentindo a necessidade, porque não sabe dar o valor e a importância para as coisas de Deus, para as coisas do alto. Estão preocupados apenas com coisas materiais. Que o Senhor tenha misericórdia, que possa arrebatar mentes de filhos teus que estão com mente turbadas, escuras, que já não tem plano, que não sabe o que fazer da vida, como aquele telefonema que eu recebi de uma pessoa que estudou tanto, fez seminário, fez outros cursos, faculdades, e está na depressão, doente, com problema. E eu tive a oportunidade de falar para ele que como ele tem tanto conhecimento e não está cuidando dele, não está valorizando, não está pondo em prática. Senhor, tem tantas pessoas assim. Eu apresento todas essas pessoas, Pai, diante de Ti, Senhor. O Senhor esteja levantando, cuidando, tratando e também cobrando, porque às vezes as pessoas ficam no comodismo, precisam de um alerta. Ó Deus, o Senhor tem me usado ultimamente para alertar as pessoas. E para o Senhor, ó Deus, realmente cuide desses que já foram alertados e que alerte outros e que a tua obra não pode parar, Senhor. Ó Deus, eu te peço tudo isso, Pai. Eu apresento a Ti, Senhor, essas situações diante de Ti e pedindo que o Senhor esteja com os Teus ouvidos atentos para estas apresentações, para esses comentários que eu faço diante de Ti, Senhor. Olha para tudo isso, Pai. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler em 1 de João, a primeira epístola de João, no capítulo 1. O capítulo é pequenininho, eu vou ler todo, porque ele é muito pequeno. Fala sobre a palavra da vida. Ultimamente, o Senhor tem me desinquietado a falar sobre o poder da palavra, o que a palavra faz, valorizar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, fazer reflexões daquilo que leu da palavra, esse tipo de coisa que Deus tem colocado na minha mente para que eu fale. E aqui o apóstolo João escreveu no capítulo 1 da primeira epístola de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, o João aqui está fazendo uma expressão daquilo que ele tem, da experiência que ele tem, né? Do que ele recebeu do Pai, que foi manifestado, que nós podemos ver e apalpar. São as bênçãos, os milagres que nós podemos ouvir de alguém e também podemos contemplar. Quando nós contemplamos algo, nós temos aquela vontade de transmitir e transmitimos com muita alegria, com certeza. Então, é isso que o apóstolo João está nos dando aqui, para que nós possamos valorizar a palavra da vida. Essa palavra da vida foi a palavra que Deus deixou para todos nós, né? E aqui o versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos
e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só que situação essa que está aqui João deixando para nós. Ele escreveu isso para quê? Para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que confessam Jesus como Salvador, para aqueles que se diz que aceitou Jesus, para os crentes, para aqueles que vivem ouvindo a palavra. Mas muitos, às vezes, ouvem a palavra, mas não colocam na prática. E esse versículo aqui que me chamou muita atenção, o versículo 3, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E nessa comunhão é com o Pai. A nossa comunhão é com o Pai, né? Conosco. A nossa comunhão é com o Pai. O Pai está conosco. Então nós temos comunhão com o Pai. Mas nós temos essa comunhão quando nós temos algo que sentimos e que foi manifestado por Deus em nossa vida. O que é isso? Nós temos isso através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se manifesta e faz uma obra na nossa vida, aí sim nós podemos testemunhar, proclamar essa palavra de vida que nos transforma, que nos leva a pensar nas coisas de cima, as coisas celestiais. A segunda parte desse primeiro capítulo, que são só 10 versículos, a segunda parte, que é a partir do 5, fala sobre a palavra que ilumina, a luz de Cristo que ilumina o nosso caminho. Diz, andar na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva. Olha só, aqui é um versículo só que tem uma profundidade que possamos usar para mostrar a diferença de que somos perante o mundo, perante a sociedade, perante aqueles que estão praticando atos desagradáveis, para aqueles que são ímpios, iníquos, que praticam a iniquidade. Nós estamos mostrando aqui o quê? Que Deus é luz e nele não há treva alguma. E se nós não falarmos disso, não é? Nós estamos encobrindo. É como nós conhecemos, sabemos onde está a luz. Vamos supor, a luz está ali. Vamos acender uma candeia, sei lá, uma lamparina ou outra coisa parecida, uma tocha. E depois, mas eu sei que aquela tocha está ali. Ali é luz. Mas eu não quero que ela clareie em outros lugares. Eu quero que ela fique só ali, parada. Aí pega aquela tocha ou aquele candeeiro, coloca ele no lugar baixo, num lugar bem escuro, fechado, para que ela fique clareando apenas naquele lugar. Porque nós estamos querendo dominar
as trevas. Queremos pegar a luz, sufocar a luz para que permaneça as trevas. Aí nós estamos indo de encontro à palavra viva, à palavra de poder. Porque se ela é uma luz, ela tem que brilhar e tem que ficar no lugar mais alto para que todos vejam. Então é assim, a luz de Deus, quando ela vem, é como nós estivéssemos vendo o céu aberto e derramando luz, clareando, tirando as trevas, as nuvens negras e trazendo um outro clarão, um brilho, algo diferente, porque com a luz a gente vê, a gente pega, a gente tem, tudo fica mais fácil para a gente ver, para a nossa visão alcançar. Então, aqui essa palavra é uma palavra prática. E aí o versículo 4 diz, aqui é o 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Muitas pessoas estão, às vezes, brincando, dizendo que conhece a Deus, que serve a Deus e que vai para a presença de Deus, até participa de reuniões de orações, de cultos, cultua a Deus, canta louvores, mas eles, na verdade, eles não estão praticando a verdade, só vê falar, até falam da verdade, mas não são praticantes. E se isso acontece, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mentindo, que não estamos praticando a verdade. Então, quando nós estamos tentando enganar a Deus, a nossa vida, ela não dá fruto, ela não vai para frente, não temos testemunho para dar, fica uma coisa parada, igual uma árvore que não dá fruto. Ela cresce, mas não floresce, porque não há, tem umas até que dá flores, mas não chega a dar o fruto. Então, muitos são assim, muitos cristãos são comparados a isso. Ele até ouve a palavra, não é? A semente caiu lá, mas ele não expande, aquela palavra não frutificou. E nós temos que verificar na nossa vida o que está acontecendo que a palavra não está frutificando na nossa vida. Se nós queremos realmente andar na verdade, praticar a verdade, a luz vai brilhar. Então aqui é a verdade e a luz. É um texto que fala de duas coisas importantes. Nós temos que ter o conhecimento da verdade e praticar a verdade. Se nós conhecemos a verdade e não praticamos, nós somos mentirosos. E o que acontece com os mentirosos? Lá em Apocalipse 3:20 diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então estamos enganando. Da onde vem o engano? O engano vem da mentira, do pai da mentira, que é Satanás, é o diabo. Então nós sabemos que se nós não estamos agradando a Deus, conhecendo, ouvindo a verdade e não praticando, nós não temos o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos pensando, estamos seguindo a Deus e estamos fazendo a vontade dele. Mas a vontade dele não está em quem está mentindo, ou seja, enganando. E para termos comunhão uns com os outros, nós precisamos também de andar na luz e na verdade. Porque quando estamos o contrário da verdade, nós não temos comunhão com os que andam na verdade. Então, a verdade e a mentira é um contraste. Então, muitos estão no mundo fazendo coisas que não agradam a Deus, mas são conhecedores da palavra e dessa palavra que é vida. Mas eles só ouviram, mas essa palavra não tem a eficácia porque não há prática. Não praticam a verdade. Então é muito bom a gente ouvir a palavra, mas não podemos ser somente ouvinte, mas praticante da verdade.
A outra parte é sobre o poder, né? Nós temos que ter comunhão uns com os outros, porque nós somos purificados, limpos, né, pela palavra. Quando nós cremos na palavra, e diz aqui, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós temos pecado, nós podemos nos colocar diante de Deus, crer que Ele tem poder de purificar. Ah, mas a mentira também, é claro, a mentira também é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão, mas é pecado. E se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos. Então, muitas das vezes as pessoas usam mentira, que aquelas mentiras já é hábito. Ah, não, isso é um hábito de falar. Mas no falar, ele está mentindo. Porque ele tá sabendo que aquilo não é verdade. Mas ele tomou aquilo por hábito de falar, então está mentindo. Então nós temos que observar o que nós falamos. Se nós seguimos a verdade nos liberta. Então nós vamos ter a liberdade de poder falar desta palavra. Por que muitas pessoas ficam muito tempo dizendo que estão servindo a Deus, que são cristãos, frequentam a igreja, mas eles nunca saem, não falam do Evangelho, não evangelizam? Porque falta alguma coisa. Né? Talvez falta confessar os pecados. Né? Quem aceitou Jesus, mas não confessou os pecados, né? Todos. Ficou alguma coisa guardada. E precisamos de confessar, fazer uma confissão. Senhor, isso que eu já pequei, mas para mim eu já está resolvido, mas não está, porque não pediu perdão sobre aquilo. Às vezes foi um ato que praticou e não pediu. Então aquilo às vezes vai impedir de que a pessoa realmente se desenvolva, cresça e ame a palavra. Porque os que amam a palavra querem falar da palavra, quer contar testemunho. Se não testemunha, não fala da palavra, o que o versículo 3 diz? Que aquilo que nós vimos e ouvimos, né, é para que vocês tenham comunhão conosco. Então nós temos que testemunhar para que possa ter comunhão uns com os outros. Porque nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então confessa o pecado para que podemos ter comunhão com Deus e com os outros, com os irmãos, com todos. Já viu viver numa sociedade totalmente dividida? Não, é só corrupção, é só pecado? Nós temos que adaptar ela, mas não podemos aceitar de fazer as mesmas coisas que a sociedade faz. Se aquilo que faz não agrada a Deus, nós não podemos fazer. Não devemos nos influenciar por coisas desagradáveis diante de Deus. Mas tem uma coisa, se confessarmos os nossos pecados, o que Deus é? Ele continua sendo fiel. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E ainda nos purificar de toda injustiça. Então, se afirmarmos que não temos pecado, aí é que está. Por isso que nós temos que estar sempre confessando, para que haja crescimento espiritual. Porque se nós paramos, é porque estamos achando que nós não temos pecado nenhum, que nós não pecamos, estamos muito certinho, muito direitinho. Mas cadê os frutos? Não há testemunho, não há milagre, não acontece nada. Por quê? Porque tem alguma coisa que temos que fazer. E aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Deus vai dar continuidade à obra dele na nossa vida quando nós fazemos a nossa parte. E isso às vezes não é bem entendido. E se confessarmos que não temos, olha só, temos pessoas, não, eu não tenho esse pecado. Eu já fiz isso, mas agora eu não faço. Mas às vezes tem outra coisa que está fazendo e que é pecado. E às vezes não está se apercebendo. Então nós temos que vigiar e orar
porque nós estamos em tempo muito tenebroso, com muitas desilusões, situações difíceis, inesperadas, coisas indesejáveis acontecem nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e nós temos que estar vigilantes, preparados. Para nós estarmos preparados, nós temos que ver o que há em nós. Se há falta de alguma coisa, há falta de perdão, que possamos perdoar, possamos pedir perdão a Deus por as nossas falhas, pelas, como dizem, mentirinhas, porque não existe mentirinha, existe mentira. Não tem mentirinhas e nem pecadinho, não tem diminutivo. É a palavra e é. Pecado é pecado, mentira é mentira. A verdade é a verdade, não é meia verdade. Então, essas coisas são coisas que nós temos que levar bem em conta diante das situações que nós estamos passando. Tem muitas pessoas que estão sofrendo porque elas não reconhecem que estão pecando. Ah, não, eu já aceitei Jesus, eu já pedi perdão pelos pecados. Sim, pedi perdão pelos pecados, mas continua pecando em outras áreas, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos estarmos sempre atentos e pedindo perdão pelas nossas falhas e nos apresentando diante de Deus, porque sabemos que Deus é fiel, mas temos que fazer a nossa parte. Que Deus possa abençoar a cada um que está ouvindo essa palavra. Que essa palavra seja de um alerta para cada um, né? Que Deus possa estar tocando nos corações através da sua palavra viva. Amém? Eu gostaria agora de ouvir a música para me entrar no tema, que é a segunda parte da nossa live de hoje. Podemos ouvir a música? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração
Eu creio que hoje é o ambiente que Deus vai operar milagres. Você acredita nisso? Que não são as circunstâncias que alteram as promessas de Deus na sua vida. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus e declarasse essa verdade. Cante. Circunstâncias não alteram. Circunstâncias não alteram mais. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Levante a sua voz. O seu amor brilhará e sempre. Onde estão os somos adoradores de mim? Pega a sua voz e cante. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Oh, podemos descansar em Ti, Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém, glória a Deus. Então, eu gostaria de fazer a leitura aqui do novo texto que eu vou começar, que está em 1 de João 2, de 15 a 17, e João 17, 12 a 19. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum destes se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Agora aqui já estou em João 17, 12, agora é o 13. Mas agora vou para ti, e digo isto ao mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu o enviei ao mundo. E por eles me santificou a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha só que poder da palavra. Então hoje eu vou começar um tema que vai ser desenvolvido: a igreja e a sociedade. Nós já vimos muito aqui sobre a situação da sociedade, o que é a sociedade, o que é a igreja é a obra missionária, né? A igreja no seu contexto, né? Então, nós estamos agora vendo outra coisa, que nós temos que ter conhecimento da palavra e como utilizar ela e como fazermos, como ser exemplo, e a vida do cristão, como deve ser os procedimentos do cristão para viver aqui na Terra diante de uma sociedade tão perigosa que é um caos.
e cada dia nós sabemos que ela está piorando. Então nós temos que estar sempre alerta e esses temas são para despertar. A igreja é um organismo espiritual ativo e ao mesmo tempo está organizada em um corpo social. Assim sendo, estes dois aspectos da igreja devem estar coerente e bem visível dentro do prisma da relação divina. Atualmente, ao analisarmos estas duas facetas da igreja, verificamos a existência de grupo que tende a se colocar em oposição extrema, desprezando o centro da revelação da verdade de Deus, sendo revelada pela Bíblia. Nesta lição, por conseguinte, verificamos que o povo de Deus devemos nortear sempre a nossa vida pelas Sagradas Escrituras. Somente elas são a nossa única regra de fé e conduta. Aliás, esta foi a bandeira que foi levantada no século XVI por Martinho Lutero, que no século XVI ele promoveu a reforma protestante. A igreja faz parte da sociedade. Ah, mas isso é a sociedade, a igreja não tem nada a ver com a sociedade. A igreja é uma sociedade. A igreja em si, ela tem o seu lado social. Ela é o centro da revelação de Deus, mas ela vive dentro de uma sociedade e ela tem que ser social também. Que ela sendo social, ela está apta para lidar com a sociedade e a fim de ganhar a sociedade através do exemplo e do testemunho. A igreja faz parte da sociedade. A sua identificação com a sociedade. Ela se identifica. A igreja local é identificada com o nome de sociedade e que pertence, e isso envolve a língua, aspecto físico, alimentação, vestuário relacionado com o clima, bem como todos os itens comprometidos com o desenvolvimento cultural, tecnológico, político da região. Vamos supor, cada região tem o seu sistema e tem a sua cultura. Eu vejo isso porque eu sou exemplo disso. Eu vim de uma cultura totalmente diferente da cultura que eu estou aqui. Nós temos que verificar na sociedade tudo que é necessário para nós estarmos bem e nos relacionarmos. Aqui, eu estou dando um exemplo aqui de sociedade que envolve língua, a gente encontra um linguajar diferente, um aspecto físico que nós temos que manter devido, vamos supor, aqui tem um clima que deixa todo mundo doente, toda gente que vem para cá fica com problema de ossos, problema de coluna, por causa da umidade, que é muita. A alimentação, nós temos que mudar a alimentação, adaptar a alimentação ao clima, é o que é exigido. O vestuário também é relacionado com o clima. Aqui nós vivemos com a maior parte do ano, a gente tem que estar aqui sempre muito bem vestido, colocar um sobretudo, meia, bota, ou um sapato fechado, uma coisa que aquece, porque o pé tem que estar quente, esse chove, molha, já tem a umidade, já cria problemas. Eu toda a vida tive muitos problemas aqui relacionados com o clima. Tudo diferente e a gente que tem que se relacionar. Nós temos que vestir
consoante o clima. Não podemos vestir uma roupa, se está fazendo muito frio, muito vento, uma roupa que usamos aqui na época do calor do verão. Então, aqui nós temos as roupas de verão, as roupas da primavera e outono, que é pouco, é um período muito pequeno, e a maioria das nossas roupas são roupas que tem que nos vestir muito bem para nos proteger os nossos ossos, joelhos, os calcanhares. Então, nós temos que nos adaptar. Então, por isso que a igreja, ela faz parte da sociedade e ela tem que se identificar juntamente com a sociedade. E bem como todos os itens compreendidos como o desenvolvimento cultural, tecnológico e político da região. Tudo isso nós temos que nos adaptar. Mas isso não significa que os cristãos devem andar e nos portar como incrédulo, ainda que estejamos incluídos num determinado contexto social. Nesse contexto, deve sobressair a nossa luz. Em outras palavras, o verdadeiro cristão sabe se portar com equilíbrio e decência. Aqui está falando sobre o comportamento, a maneira que nós devemos estar portando para estar dentro da sociedade. Adaptar a sociedade, mas se portar de forma diferente, de que não vá expor nada, que nada sirva para escândalo ou comentários ou identificações inclusivas ou exclusivas. Os seus membros são os elementos sociáveis. Os membros de uma igreja são elementos sociáveis. O Evangelho de João descreve, é o que eu já li hoje, né, aqui sobre João. João descreve a participação de Jesus, sua mãe e seus discípulos em uma festa de casamento. Isso aqui é o Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 3. Nessa passagem bíblica, nós observamos que o Senhor não era alheio às coisas que dizia a respeito ao ser humano. Com este exemplo, ele nos ensinou que devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Se não participamos das venturas e desventuras dos nossos semelhantes, jamais conseguiremos ganhá-los para o reino de Deus. Por este motivo, os crentes, principalmente os obreiros, devemos visitar os enfermos, os mais necessitados. Não foi o que nos ensinou Tiago em sua epístola? Não podemos viver indiferente com esse nada, se nada estivesse ocorrendo. Nesse exato momento, há milhares de pessoas que necessitam ouvir uma palavra de ânimo e fé. E o que nós estamos fazendo? Como membros do corpo de Cristo, somos sociáveis, porém a nossa sociabilidade não deve servir de pretexto para tornarmos parte dos banquetes oferecidos pelo príncipe deste mundo, conforme Daniel. Daniel, não obstante ser um servo de Deus sociável e consciente dos problemas que afetavam a vida, ele era a vida judaica que ele tinha em Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia, não se deixou levar pelos encantos daqueles que perversos e que contaminavam a cidade. Pelo contrário, decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias reais. Está em Daniel 1:8. A sua estrutura social, a igreja primitiva, começou com os elementos da sociedade que receberam a palavra, aceitando o testemunho diante dos homens e concordando em permanecer juntos. Em Atos
capítulo 2, versículo 41. O batismo das águas e finalmente foram incluídos no rol de membro da igreja. E está, portanto, essa parte da organização social e visível da igreja. Então, nós sabemos que começou assim, os crentes da sociedade que aceitaram Jesus. Essa estrutura teve aprovação divina e foi vista e recebida pela sociedade com simpatia e respeito das autoridades e, sobretudo, a cooperação do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2, 47, 5 e 13, 6 e 7. Como estamos sendo vistos pela sociedade? Como verdadeiros dispenseiros de Deus ou como mero pregoeiro de deuses estranhos? Precisamos mostrar o quê? Mostrar, pois, que a Igreja de Cristo não é mera organização, mas um organismo vivo. Somos um povo santo e poderoso. É isso que nós devemos mostrar para a sociedade. E eu já vi que o tempo já foi, só tem aqui 2 minutinhos para terminar. A posição da igreja na sociedade. A realidade da sociedade, em sua primeira epístola de João, afirma categoricamente que o mundo jaz do maligno. Este é o retrato mais realista do mundo em que vivemos. Bilhões de seres humanos vivem como se Deus não existisse. Roubam, prostituem-se, mentem, praticam toda sorte de impiedade. E diante de uma situação tão desalentadora, qual deve ser a atitude do servo de Deus? Respondendo o apóstolo Paulo: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. E eu vou parar por aqui, porque já terminou o nosso período, e vamos continuar, porque esse é um assunto muito delicado e importante, né? Eu vou louvar o Senhor e agradecer a Deus por esse momento, por esta palavra. Eu sei que ela é de despertar, é uma palavra de ânimo, e que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Senhor, que vai ouvir, que está ouvindo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar falando a verdade, a palavra da verdade. O Senhor ajude cada dia que eu realmente coloque em prática toda essa verdade, toda esta palavra, todo esse poder, porque com a autoridade de Deus, nós que cremos em Deus somos pessoas poderosas, que temos autoridade para determinar as coisas, assim como Deus deu para o apóstolo Paulo, que possamos também ser um exemplo. Ajuda-nos, ó Pai, a ser um exemplo da Tua palavra em todos os lugares, em qualquer situação, em qualquer época. Dá-nos essa vitória, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, por este programa e por esta mensagem. No nome de Jesus eu oro. Amém. Mas eu parei. Fica aí, missionário.